A paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no canal 38. E tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus, aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos abordar o assunto Casados para Sempre. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós vamos abordar o tema Casados para Sempre. Uma abordagem de como nós poderíamos, ou requisitos que nós precisamos para exatamente edificar, fortalecer o nosso casamento, a fim de que realmente nós possamos nos enquadrar dentro da vontade de Deus. Para isso eu gostaria de ler o trecho da Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, a parte B do versículo, que fala o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa expressão fala exatamente do projeto, do plano de Deus para o casamento, que deve ser eterno, até que a morte nos separe. Quer você tenha dias de casado, meses ou anos, né? Ou mesmo que você já tenha passado por alguma desilusão ou desilusões, divórcio e abandono, ou mesmo que o seu casamento está vamos dizer assim, por um fio, eu lhe digo, acredite, há esperança. Porque Deus, Ele é o mais interessado realmente na nossa vida relacional. Porque casamento é um projeto de Deus. Não importa como você esteja, a sua situação, se não está aquele casamento onde as coisas brilham, florescem, aparentemente. Ou se você está bem, graças a Deus, você pode melhorar, né? Eu quero só dizer que não importa a condição, a situação que você se encontre como casados, há uma esperança. Eu diria que há sempre tempo de ter uma relação exatamente que ele complete, né? Aquilo que você deseja, que traga felicidade, e que essa felicidade ela não seja passageira, mas que ela perdure por muito tempo. As histórias que nos são contadas, por exemplo, quando nós somos crianças, elas começam geralmente como aquela história, era uma vez, né? Que traz exemplos de coragem, esperança, amor eterno. E na maioria das vezes, essas histórias de era uma vez que nós contamos para nossos filhos, né? O bem, ele vence o mal e terminam os felizes para sempre.
Geralmente esse é o conteúdo das histórias que nós levamos para nossas crianças. Agora, na vida real, precisa-se muita coragem, precisa esperança, amor, para fazer um casamento feliz, para que ele perdure para sempre, né? Tanto da parte do homem como da parte da mulher. É importante realmente que haja coragem, haja disposição de lutar, de trabalhar pelo relacionamento que ele deve ser até que a morte nos separe, pois aquilo que Deus uniu não deve o homem separar. Muito bem. Então, como construir exatamente esse casamento, esse relacionamento? Quais são os critérios que nós poderíamos observar para que nós pudéssemos pôr em prática a fim de que esse relacionamento ele fosse eterno até que a morte nos separe? A primeira coisa, eu diria, você precisa incluir Deus em tudo. A palavra de Deus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Então, se você deseja edificar uma vida bem-sucedida e uma vida familiar saudável, você precisa construir sobre o fundamento certo, sobre a rocha, que é Cristo. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele é primazia. Deus sempre quis o primeiro lugar. Deus sempre está interessado pelo primeiro lugar na nossa vida. Por que isso é importante? Porque quando Deus está presente no casamento, tanto o marido como a esposa, juntos, eles podem buscar inspiração para os problemas do dia a dia, porque precisamos de graça. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. O Senhor falou para o apóstolo Paulo nas suas lutas, quando ele queria a solução do problema, e o Senhor Deus falou para ele, disse: a minha graça te basta. Então, um casal que ora junto a respeito dos problemas, que seja da educação dos filhos, das dificuldades financeiras, e ao mesmo tempo ele agradece ao Senhor por tudo, esse casal com certeza experimenta um tipo de felicidade e paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Então, é importante que você inclua Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu lar, no seu casamento. Outro critério importante é que a palavra de Deus, ela é o manual que traz instruções para qualquer assunto. E muito especialmente quando se trata de casamento, de relacionamento, de união conjugal. Então leia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é a mensagem de Deus para o homem, através do qual Deus ele se revela ao homem. Ele revela a sua vontade para ele. E também dá resposta a todas as dúvidas existentes no homem. Então, o casal que perdura no seu relacionamento para sempre, ele precisa estar sempre com o manual de Deus aberto para ler. Porque um casal que lê as Escrituras, ele aprende junto e possui mais facilidade de entender
e especialmente através das histórias dos profetas, dos povos que viveram antes, até eles vão entender que as adversidades fazem parte da vida, como fez parte da vida de Jó, de Davi, de Isaac e outros. João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, ele já dizia assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não se desespere, acredite. Nós precisamos colocar o orgulho de lado e buscarmos a Deus. Precisamos aceitar a sua vontade. Precisamos ser perseverantes em cumprir os seus mandamentos e ensinar nossos filhos. Tenho certeza que aqueles que assim procedem, eles terão a felicidade duradoura no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida a dois. Outro critério muito importante para que vocês vivam até que a morte os separe, casados para sempre. Precisamos colocar o nosso coração na nossa família. Um especialista familiar chamado Dieter Uchtdorf, ele disse o seguinte: o que nós amamos determina o que buscamos, o que nós amamos. E o que buscamos determina o que pensamos e fazemos. E o que pensamos e fazemos determina exatamente quem nós somos e quem nos tornaremos. Então, uma vez que você reconheça que o casamento ele é sagrado e você decidiu colocar seu coração em sua família, você saberá que somente através dela a real felicidade pode ser alcançada. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Sua família, a nossa família, é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior tesouro. Então, meu coração deve estar na minha família, direcionado para ela. Outro fator importante para que nós vivamos casados para sempre é a questão da fidelidade e não mentir. Seja fiel e decida não mentir. Isso é uma decisão que deve ser tomada antes de casar. A decisão de ser fiel e não mentir ao nosso cônjuge. Isso prolonga, isso dá prolongamento, dá extensão a um relacionamento. Então, uma vez casado ou casada, eleja seu cônjuge como aquele que completa a sua vida. Tanto o marido como a esposa. Fidelidade, gente, é um convênio. E viver sem mentiras é absolutamente essencial para viver um amor com confiança e paz. Fidelidade se faz necessário para que você viva um casamento com confiança e com paz. Não pode existir paz se não há transparência e nem intimidade que una um casal sem exatamente a lealdade. Então, busque, ponha seu coração na família, procure ser fiel e não mentir, porque são ingredientes que fortalecem o relacionamento e faz com que vocês sintam vontade de viverem juntos até que a morte os separe, casados para sempre.
O casal que, além do amor, cultiva a amizade no relacionamento, ele terá com certeza um casamento mais duradouro e feliz. Por que nós insistimos tanto nessa tecla? Batemos tanto nessa tecla? É porque o plano de Deus, o seu plano, o seu projeto, quando você casou, foi fazer o seu cônjuge feliz. Então, viva o altruísmo diariamente. Ser altruísta é você amar e pensar no próximo em todas as circunstâncias. O amor verdadeiro é um processo que requer ação pessoal. Tem que ter ação, eu tenho que agir para demonstrar realmente o amor verdadeiro. E muitas vezes é nas pequenas coisas que nós podemos demonstrar amor e reconhecer que nós somos amados também. Que há interesses em ser feliz com o outro. Que há felicidade quando este amor é vivido acima de todos os problemas e distrações. Quando amamos alguém, tratamos essa pessoa diferente, melhor e carinhosamente. Isso é importante, isso é fundamental. Outra coisa que nós devemos fazer, nós devemos incluir no nosso casamento para que nós permaneçamos casados para sempre. Trabalhe para atingir a unidade. Eu tenho dito que casamento dá trabalho. E muitas pessoas não querem ter trabalho no casamento. O casamento e a família, eu diria que de modo especial, é uma escola de amor. Por quê? Porque a convivência diária, do dia a dia daquele casal, obriga exatamente a acolher os outros com respeito, com diálogo, com compreensão, com tolerância e com paciência. Por isso que o casamento e a família é uma escola. E como nós temos que aprender nessa escola, então busquem ser um em propósito. A unidade faz crescer o relacionamento, faz prolongar a existência de casados. Eduquem os filhos juntos. Elas juntos, são os dois. Façam atividades juntos. Ajudem um ao outro exatamente a realizar os seus sonhos. Nós temos sonhos. Eu tenho sonhos, minha esposa tem sonhos. E muitas vezes precisamos ajudar um ao outro a pôr em prática ou solucionar o problema de nossos sonhos. Estejam presentes, que sejam as situações importantes e sempre juntos. É fundamental, porque a união de um marido com sua esposa, eu digo, é um mandamento de Deus. Consiste em estar juntos, não só na alegria e na saúde, não, mas também na tristeza, na doença, na dificuldade financeira, no problema, qualquer que seja. Ele quer que nossos corações cresçam juntos. Isso não é apenas o ideal, mas eu diria uma necessidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Família, abençoe.
Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje, nós estamos abordando o tema Casados para Sempre. E estamos exatamente analisando alguns parâmetros que vão exatamente ajudar que o nosso casamento, ele realmente seja um casamento até que a morte separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, outro critério importante que vai influenciar na durabilidade, na persistência da nossa união, que vai fortalecer, que vai amadurecer a nossa vida relacional, é que nós devemos investir em consideração e dedicação. Casamento precisa de dedicação, de investimento. Por quê? O casamento, gente, ele se desgasta. Não existe casamento perfeito. Existem bons casamentos. E mesmo sendo bons casamentos, eles sofrem desgastes, porque nós somos diferentes. Aí por que nós precisamos investir um no outro? Eu preciso investir muito na minha família, na minha esposa. E ao mesmo tempo ela precisa também investir muito em mim. Então por que eu tenho que separar tempo para estar a sós com o nosso cônjuge? Cultivar atitudes positivas no que diz respeito à vida a dois, exatamente para que a viagem ela se torne exatamente uma experiência agradável para ambos. Porque o casamento, eu costumo dizer, é uma viagem que começa no altar e termina na eternidade. Então o casamento é uma parceria de iguais, sem um exercer domínio sobre o outro, mas sim os dois encorajando e ajudando com a responsabilidade e aspirações de cada um. Porque se você colocar o bem-estar e a felicidade do cônjuge como sua meta, como prioridade, eu digo, haverá reciprocidade. Vocês serão felizes e seu casamento, ele durará para sempre. Pode ficar certo disso. Outro ingrediente é exatamente, nós precisamos desenvolver a paciência. A paciência, ela é muito importante na vida do casal. Paciência diante da solução dos problemas, da concretização dos sonhos, para enfrentar as dificuldades. Deus, Ele nos ensina que o perfeito amor, ele possui perfeita paciência. O amor é paciente, é sofredor. Como eu falei, não somos perfeitos em paciência, mas cada situação que precisamos dela é uma oportunidade para aprender exatamente a ter mais dela, ter mais paciência. Eu preciso sempre estar me dominando. Dá-me paciência, Senhor. Pensar antes de falar é outra forma de exercitar a paciência. Pensar antes de falar, o que você vai dizer? A busca do autocontrole é uma forma de viver a paciência. Você ter autocontrole.
E isso vale para todas as relações, especialmente o casamento. E que diria do amor? O amor no casamento é a base. Para que o casamento ele se estabeleça, ele se fortaleça, nós precisamos todo dia renovar nossos laços de amor. O amor precisa de cortesia, precisa de gentileza, precisa de atenção. O amor precisa de exclusividade todos os dias. Então, sejam num simples olhar ou numa relação íntima, nós precisamos alimentar o amor. Porque se nós nutrirmos o amor com sentimentos contrários, pode ficar certo que o amor ele adoece e morre. Se nós não alimentarmos, assim como o corpo morre se não nutrirmos, ou se nutrirmos mal, nosso corpo sofre e morre. Então, é a estabilidade de sentimentos que faz exatamente um casamento feliz. A estabilidade de sentimentos faz exatamente um casamento feliz. A questão do perdão, ninguém pode viver sem perdoar, especialmente na vida a dois. Então, use e abuse do perdão no seu casamento, na sua vida, com a sua família. Use e abuse. Porque, acima de tudo, meu querido telespectador, perdoar é o mandamento da palavra de Deus. Perdoar não é um sentimento, nem depende de nossa vontade ou da nossa emoção. A palavra de Deus, ela é bem clara, lá em Efésios 4:32, quando diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a palavra de Deus é clara. Na vida de casado, nós precisamos abusar do perdão. Desculpar-se sinceramente ao outro pode, meu querido, restaurar uma relação e fazer crescer o amor, salvando o casamento. O perdão, ele salva o casamento. É tão fácil dizer, quando se usa e abusa do perdão: querida, eu estou errado, por favor me perdoe, porque eu amo você. Ô querido, eu estou errado, por favor me perdoe, porque eu amo você. Então, reconhecer as causas de conflitos e fazer a própria parte, sua parte para evitá-las ou resolvê-las, esses conflitos, resolver os conflitos, é fundamental para a felicidade do amor. Nunca esqueça de estabelecer e assumir as prioridades na vida a dois. Precisamos estabelecer prioridades e precisamos assumir essas prioridades. Precisamos ter calma. Tenha calma. Dedique tempo para conhecer o outro, porque uma relação duradoura, eu diria, leva tempo para ser construída. Leva tempo, e para isso precisa paciência, precisa perdão, precisa prioridade. Então estabeleça prioridades
porque é mais fácil evoluir juntos quando ambos respeitam o tempo um do outro. Uma relação que é constante, harmoniosa e satisfatória precisa de uma fundação bem estruturada. Comunique-se. A fala, a comunicação, a amizade é importante. Quando há amizade, consequentemente há respeito, há mais aceitação, paciência e bom humor quando há amizade no casamento, no relacionamento. Com a pressão, as pressões do dia a dia, né? Aprender a comunicar-se melhor com o cônjuge é essencial. São tantas as aflições, são tantas as pressões do dia a dia que nós precisamos comunicar realmente da maneira sadia. Planejem o futuro juntos, façam metas, divirtam-se. Eu diria que um casamento é mais que conviver com uma pessoa agradável que nos atrai. É exatamente mostrar todos os dias o que aquela pessoa significa em sua vida, como você é feliz de tê-la por perto de você, que ela é, eu diria, a escolha do seu coração, e que você preza a amizade e o amor que os unem. Meu querido, um casamento duradouro precisa da coragem de fazer tudo isso e assim conseguir juntos serem felizes para sempre. Não é fácil, mas não é impossível. Não. Um casamento feliz é a base de uma família feliz e, consequentemente, uma vida feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa meditar nesses simples tópicos que aqui nós comentamos e pôr em prática, porque essa é exatamente o objetivo, o propósito. Como o Senhor falou, aqueles que ouvem e põem em prática aquilo que eles ouviram, eu compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio as dificuldades, veio as lutas, veio os problemas, mas ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Deus te abençoe. Nós vamos orar e eu convido você para orar conosco, para que Deus abençoe, que nós possamos realmente ter uma vida longa, maravilhosa e saudável na presença do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Santo e maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, levando a Tua palavra às famílias, aos casais. Ó Deus, casados para sempre, Senhor, é o projeto de Deus para toda a família. O que Deus uniu, não separe o homem. Que Tu, Senhor, possa nos abençoar, nos ajudar. Aqueles casais, Senhor, que estão em dificuldades, passando por problemas em suas vidas conjugais, estão à beira da morte conjugal. Deus, que estão na UTI do relacionamento. Pai, ressuscita esses casamentos que estão falidos, que estão fracos, que estão doentes. Restaura, ó Deus, e dá saúde para que eles possam recomeçar e assim continuar essa caminhada até que a morte os separe. Deus de milagre, Deus de bondade, opera maravilhas na vida dessas famílias, desses casais. Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.